Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 13 de junho, numa altura em que o presidente ucraniano dá conta de alguns avanços na sua contraofensiva, o seu país continua a ser bombardeado pelas tropas russas, com pelo menos 11 mortos num ataque esta noite contra um prédio em Kryvyi Rih. Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Sensibilização do Albinismo. Este ano, sob o lema "A inclusão faz a força". No continente africano, a situação dos albinos continua a ser preocupante. O Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde antevê agravamento da insegurança alimentar no país. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico de Mussali Chili. O jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Começamos com a atualidade internacional, numa altura em que o presidente ucraniano dá conta de alguns avanços na sua contraofensiva. O seu país continua a ser bombardeado pelas tropas russas, com pelo menos 11 mortos num ataque contra um prédio em Kryvyi Rih, cidade do centro da Ucrânia. Moscou afirma, por outro lado, ter capturado carros de assalto alemães e americanos. Mais pormenores com Liliana Henriques. Num vídeo divulgado esta manhã, o exército russo alega ter se apoderado na região da Zaporizhia, no sul do país, de tanques alemães Leopardo e blindados americanos Bradley, apresentados como sendo os seus troféus. A Rússia deu igualmente conta hoje de 17 mortos, num novo balanço das vítimas das inundações causadas pela destruição da barragem de Kakhovka, no sul do país, zona controlada pelas suas forças. Paralelamente, viveu-se uma nova noite de bombardeamentos, nomeadamente em Kryvyi Rih, cidade do centro da Ucrânia, onde morreram pelo menos 11 pessoas e cerca de 30 outras ficaram feridas, segundo as autoridades locais. Também durante a noite, as autoridades ucranianas deram conta de bombardeamentos em Kharkiv, no nordeste do país, e em Kiev, onde se desloca hoje o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, que pretende inteirar-se da situação da central nuclear da Zaporizhia. Ontem à noite, o presidente ucraniano garantiu que a contraofensiva em curso é difícil, mas que está a progredir. Nesta segunda-feira, o chefe da diplomacia americana, Tony Blinken, por seu turno, disse esperar que esta contraofensiva possa levar Putin a negociar o fim da guerra. Silvio Berlusconi, antigo primeiro-ministro de Itália, morreu esta segunda-feira aos 86 anos, vítima de cancro. O funeral de Estado está marcado para amanhã. Em entrevista à RFI, Goffredo Adinolfi, historiador e politólogo italiano ligado ao Instituto Universitário de Lisboa, recorda o legado negativo deixado pelo antigo governante, cuja vida foi marcada por vários escândalos e polémicas. Eu penso que o seu legado é extremamente negativo. É negativo, em primeiro lugar, para a direita italiana, porque nunca conseguiu se emancipar dele. Ele foi o grande patrão da direita, até o ponto que ele nunca deixou largar e fazer com que a direita tivesse novos rumos, deixando a direita ir rapidamente depois para a direita radical, antes do Salvini e depois da Giorgia Meloni. E o segundo legado extremamente negativo é que essa figura extremamente controversa dominou em parte a política italiana, sem ser muito incisiva, porque deste ponto de vista é preciso também lembrar que as maiores reformas que foram feitas nesses últimos 30 anos foram feitas pelo centro-esquerda. Os governos foram todos da centro-esquerda, mas isto o que implicou? Implicou que, como todo o debate era a favor ou contra o Berlusconi, também os limites da governação da centro-esquerda ficassem escondidos atrás desta dicotomia. E, portanto, também no centro-esquerda houve dificuldades em ter um debate importante em relação à forma como o país estava a ser governado depois de 92, 94. As palavras de Goffredo Adinolfi, historiador e politólogo ligado ao Instituto Universitário de Lisboa, entrevistado por Stefani Palma. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quer reverter o desinteresse por África e planeia 2 visitas ao continente que incluirão, entre outros, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, noticia a imprensa brasileira. Maputo 105 FM.
Continuamos com a atualidade na África lusófona. Assinala-se esta terça-feira o Dia Internacional para a Sensibilização do Albinismo. Este ano, sob o lema A Inclusão Faz a Força. No continente africano, a situação dos albinos continua a ser preocupante. William Tomás Savanguene, presidente da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique, alerta para a urgência da inclusão das pessoas com albinismo na sociedade. A mensagem que se pretende passar com este lema é que haja inclusão para as pessoas com albinismo. E essa mesma inclusão, por mais que não seja pacífica, que se use força, mas que as pessoas com albinismo elas sejam inclusas na sociedade. Quando fala em se recorrer à força, refere-se a quê concretamente? Não refiro-me à força física, mas referimos-nos a intervenções, referimos a impulsos. É importante sempre a sociedade civil ela aparecer com ações para desencorajar o estigma, a exclusão social. Porque acontece, as pessoas com albinismo elas são esquecidas, elas são colocadas de lado. Então, quando a sociedade civil, quando as pessoas com albinismo aparecem a reivindicar os seus direitos, aparecem a fazer marchas, aparecem a fazer exposições fotográficas, isso é que é a força que nós estamos a usar. É essa a força que nós nos referimos. Era William Tomás Savanguene, presidente da Associação de Apoio a Albinos de Moçambique, entrevistado por Neidia Ribeiro. O Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde antevê agravamento da insegurança alimentar no país. Mais pormenores com Odeir Santos. A presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde não tem dúvidas que a insegurança alimentar no país vai se agravar entre os meses de junho e agosto. Ana Maria Ofer Almada, em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, recorreu aos dados do Comitê Interestados da Luta contra a Seca no Sahel, SILS, que projeta que 41% da população em Cabo Verde vai passar por insegurança alimentar e nutricional. Temos estado a acompanhar os dados do Cadre Harmonisé, que é o instrumento utilizado pelo SILS para medir as carências alimentares da população cabo-verdiana, e os dados estão claros aí. A situação não é boa e a tendência é para piorar. Junho, agosto, está-se a prever que praticamente 41% da população cabo-verdiana poderá estar em carência alimentar. A presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde explicou que os pedidos de ajuda alimentar duplicaram e há uma diversificação das pessoas que precisam de apoio em alimentos. O público-alvo duplicou agora. Antes eram idosos, acamados, pessoas com deficiência, pessoas que não podem trabalhar, cerca de 640 famílias com esse público-alvo, mas agora temos praticamente o mesmo número de pessoas que podem trabalhar, mas que estão sem trabalho, sobretudo mulheres que vivem do comércio informal, perderam a sua capacidade de negócio com a pandemia. O Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde foi criado em 2012 pela Fundação Donana, com o apoio da Associação Entre Ajuda, que gera o Banco Alimentar de Portugal. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em Cabo Verde, olhamos hoje para o projeto Cidade Verde, que começou na ilha de Santiago, mas já chegou às ilhas de São Vicente e Santo Antão. Trata-se de um projeto de plantação de árvores de fruto para combater as alterações climáticas e a fome. A iniciativa é de Emiliano Orté, que também faz reuniões de sensibilização nas diferentes povoações. É um desafio imenso, mas o nosso objetivo também de fazer palestras é para que as pessoas sentem a responsabilidade de ter árvores, porque o projeto só doa árvores. O projeto não vai regar as plantas nem doar a água. Então, cada família é responsável pela sua árvore. Então, temos um filtro que desenvolvemos, que podemos apanhar água, por exemplo, da louça e outros tipos de água, e colocar nesse filtro, aí filtra-se e depois podemos colocá-la nessas árvores. De que forma é que este projeto, de facto, pode, a seu ver, mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Como sabemos, a árvore ajuda-nos com oxigênio e também e reter gases de efeito de estufa. As árvores ajudam muito nesse processo. E também melhora também o efeito estético, a qualidade do ar. E também temos sombras também para nós, os carros, os pedestres e os animais que vivem cá na rua. E também as árvores, como sabemos, através das árvores, podemos fortificar as nascentes, os poços, porque a árvore ajuda na fixação da água no subsolo. Era Emiliano Orté, entrevistado por Karina Branco. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt. Nas redes sociais, Facebook ou Twitter, basta procurar RFI Português.